Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal pra gente falar sobre o Grêmio e essa derrota diante da equipe da Universidade Católica, 2-0 lá no São Carlos de Apoquindo. E mais uma vez, eu quero fazer aqui a repercussão, o vestiário, tudo que foi dito pelo técnico Renato. Especialmente a frase que você viu aí na capa desse vídeo. Tudo deu errado pra gente hoje. E eu acrescento qual foi o fim dessa frase. Tudo deu certo para eles. Uma das frases que foi dita pelo técnico Renato. E além disso, o que mais está acontecendo nos bastidores? Que outras informações circulam especialmente sobre a possibilidade de mudanças na estrutura do Grêmio para o restante da temporada. Antes, a gente roda a vinheta. Gente, vamos falar de Grêmio, tô chegando aqui no canal pra gente fazer a repercussão de tudo que foi dito, de tudo que foi o vestiário de Grêmio 0, Universidade Católica 2, lá no estádio São Carlos de Apoquindo, no Chile, em Santiago. Antes de eu falar tudo sobre o Renato, tudo que foi dito, se liga no recado da Refrigesa, porque eu tô chegando, é claro, com aquele recado especial para você resolver o seu problema de refrigeração. Aqui embaixo tem um link pro Instagram da Refrigesa, aqui na tela tá o WhatsApp da Refrigesa, para você comprar o seu ar-condicionado, fazer manutenção, fazer limpeza de ar-condicionado, fazer qualquer tipo de serviço para resolver a climatização da tua casa. É tudo com a Refrigesa, atendimento de qualidade, serviço de qualidade e preço justo. Então chama os caras ou no link aqui de baixo ou no WhatsApp que tá na tela. E eu não quero demorar muito aqui pra gente falar de Renato, tá? Porque o técnico Renato foi pra entrevista coletiva após o jogo e disse algumas frases que o torcedor já está acostumado a ouvir, né? Tem aquela brincadeira do bingo do Renato e ele preencheu alguns números dessa cartela. Por exemplo, o Renato falou sobre ter um grupo, novamente, né? Disse que, primeiro ele na verdade falou que tinha 7, 8 jogadores que estavam desfalcados, depois ele, né, falou que não reclamava de ter essas baixas porque tem um grupo e que tudo vai se resolver. Ele entende que tudo pode ser trabalhado ainda com o grupo, né, que agora tem que se pensar com muita calma. Ele foi questionado, por exemplo, se arrependia da mudança da preparação física no início do ano e não respondeu basicamente sobre isso, né? Falou que é uma sequência de jogos, mas de forma objetiva ele não respondeu a pergunta se ele se arrepende ou não. Mas ele falou que é natural que os jogadores sintam um pouco mais esse desgaste por conta da sequência de jogos, viagens, período que os jogadores ficaram parados também, ainda durante a paralisação em meio a essa pandemia de coronavírus que todos nós vivemos. Mas o técnico Renato, ele também falou sobre a mudança do esquema de jogo. Porque o Grêmio deu a bola para a Católica, né? O Grêmio teve pouca posse de bola no primeiro tempo e menos ainda no segundo. O Grêmio basicamente não ameaçou o gol da Católica, precisando ganhar lá antes, né? No início do jogo já precisava ganhar por conta da fase e depois, tomando 2-0, precisava mais ainda de fazer o resultado e o Grêmio não ofereceu riscos, a Católica foi basicamente dominada. E aí o Renato disse que essa foi a principal atuação da equipe no seu comando no ano de 2020 e ele tem certeza que essa foi a principal atuação da Católica desse ano. Então foi nesse contexto que surgiu a frase que eu botei na capa desse vídeo. Tudo deu errado pra gente hoje e tudo deu certo pra eles. E aí o Renato até falou, né, tem noite que vira dia, ele chegou a citar isso também durante as suas explicações, e aqui eu preciso fazer uma contextualização de como foi a entrevista coletiva, porque eu tenho certeza absoluta que pelo trabalho da imprensa gaúcha, o trabalho seria diferente com o Renato hoje, depois de um jogo desses, de um Grêmio apático diante da equipe da Católica. Lá no Chile, foi o mesmo processo que aconteceu com o Cudê em Porto Alegre, e é como todos os jogos da Libertadores serão a partir de agora. Os repórteres enviam perguntas por escrito para um assessor da Conmebol que está na cidade do jogo e que é do local, então era um chileno lendo perguntas em português para o Renato. Então isso também dificultou até mesmo a leitura por parte desse profissional e a compreensão por parte do Renato. A entonação da pergunta ela é muito importante para a atuação do repórter.
Então, mesmo que, comparado com o Inter, por exemplo, naturalmente no Brasileirão, o repórter não pergunte ao vivo pro Renato, ele manda um áudio, então ainda assim ele imposta a questão como ele quer, com a entonação, com a colocação correta correta não, mas como ele acha que seja correta ou apropriada para o seu questionamento, e tudo isso, na verdade, se perde com esse modo de operação da Conmebol, com essa entrevista coletiva. Mas olha só, a entrevista do Renato teve 6 minutos, né? Então, assim, certamente ele daria mais explicações, não teve fala de dirigente. Então, assim, tudo isso reforça o que se fala já nos bastidores. O Luiz Carlos Reck já deu uma informação na Rádio Grenal, já trouxe, e eu vi o colega André Silva da Rádio Gaúcha também, que está trabalhando no jogo, ou estava pela Rádio Gaúcha, falando que preparador físico Márcio Meira corre risco, o preparador de goleiros Mauri Lima corre risco, o Klaus Câmara, executivo de futebol, corre risco. Todos esses profissionais correm risco de serem demitidos. E teve até a corneta do Thiago Neves depois também, né? Falando sobre se agora ele continuava sendo o culpado. Logo após o fim do jogo ele postou isso nas suas redes sociais. Então, gente, o ambiente no Grêmio, ele tá fervendo. Ele vai explodir em breve. E se ele explodir, pode ser que esses nomes que eu citei há pouco aqui, que foram informações já colocadas no ar por colegas, como o Luiz Carlos Reck e o André Silva, e outros colegas também que estão trabalhando nos bastidores dessas questões, que agora ficam efervescendo. Então, assim, tá quase explodindo, né? Tá perto de explodir. Pode ser amanhã, pode se esperar mais um pouco, mas tá tudo perto de explodir, porque a situação do Grêmio ela tá bem complicada. Então, não estou aqui fazendo juízo de valor, enfim, eu estou trazendo as informações e como realmente as coisas estão acontecendo necessariamente dentro desse ambiente do Grêmio, depois especialmente de mais uma derrota, mas não só pela derrota, pela apatia que o time mostrou dentro de campo diante da Católica. E há até quem compare com o 5-0 e também quem diga que pelo menos no 5-0, e eu concordo com essa opinião, vou rapidamente dar minha opinião sobre isso, eu concordo, no 5-0 o Grêmio jogou 40 minutos, contra a Católica nem 40. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho com as notificações para receber todos os avisos de quando tiver vídeo no ar, deixa o like para fortalecer o trabalho, mas especialmente, e atenção, comenta aqui embaixo, o que o Grêmio tem que fazer para sair dessa fase? O que o Grêmio tem que fazer? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero ler e eu quero entender exatamente o que vocês estão pensando sobre o que está acontecendo no Grêmio nesse momento. Se você gostou desse vídeo, faz tudo isso então, que eu vou ler o seu comentário com atenção, mas deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque a qualquer momento eu estou voltando com mais informações por aqui. Valeu?